Você sabia que enquanto a maioria dos vendedores choram e reclamam, tem alguns vendedores que vendem 365 dias por ano? Você acredita se eu disser isso para você? Faz 21 anos que eu estou na estrada, treinando pessoas, visitando empresas e nunca eu encontrei uma exceção a isso. Enquanto a maioria chora e reclama, existem pessoas ganhando dinheiro e vendendo o ano inteirinho. Não tem janeiro, fevereiro, março, abril. Não sabem o que é crise o tempo todo assim. Por que será? Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai descobrir. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Os 7 erros mais comuns em vendas. Você vai saber, tem vários erros que quem trabalha em vendas comete, mas tem 7 que eles são comuns, você vê em tudo quanto é lugar. Antes disso, eu preciso dizer para você o seguinte, né? Nem todo mundo que trabalha em vendas é vendedor. Nem todo mundo que trabalha em vendas gosta de trabalhar em vendas. É muito comum você encontrar o vendedor Jaque. Você já ouviu falar? Já que eu não posso trabalhar em outra coisa, vai essa porcaria aqui mesmo. Já que eu não tenho outro emprego, vai aqui mesmo. E é bom também você saber, antes de mais nada, que eu cataloguei alguns tipos de vendedor ao longo dos anos também. Tem o vendedor caixa d'água, por exemplo, não sei se você já ouviu falar. Ele fica parado e enche. Né? Tem o vendedor abelha também, faz cera o dia todo e quando ele levanta da mesa é para ferrar alguém. Tem o vendedor morcego, só aparece no final do dia, você nunca sabe onde ele está. Não vende nada, não faz nada e tal. Tem o Jaque, ele é o mais comum de todos, porque a pessoa está ali por estar, entendeu? Foi laçada, isso muitas vezes é culpa da própria empresa, porque a empresa precisa do vendedor, ela não faz processo de seleção, nada, joga o cara lá, põe aquele coletinho ridículo no cara, ou nem põe porcaria de colete nenhum, e o cliente é que se ferra sempre, né? Óbvio. E você pega o camarada, ele está todo perdido, o seu cliente está precisando de alguma coisa e assim por diante. Mas aqui eu quero falar com você dos que já trabalham em vendas há algum tempo. Não vou chamar de vendedores, porque pela minha experiência, pelas minhas andanças aí, mais de 90% de quem trabalha em vendas não é vendedor, nem aqui e nem na China. É vendedor marca barbante, é vendedor, na realidade não é nem vendedor. Imagina assim, ó, que eu estou com um quadro na sua frente, é vendedor, ele só vende dor. Quando você chega perto dele, você vai ter dor, você vai ter raiva, um monte de coisa, porque ele não te ajuda em nada e ele não está aí, ele não está nem aí para você. Tem também o vendedor. Ele vende muita dor, todo o passado dele é de dor e tal, e assim você ficou perto dele, dá vontade de você ir embora, dá ânsia de vômito e assim por diante. Tem muita gente assim. Você já deve ter sofrido com isso como eu sofro. É impossível que só eu sofra com esse tipo de gente. Mas vamos falar agora dos 7 erros mais comuns que são cometidos em vendas por esse tipo de pessoas. Talvez você também cometa um deles, porque você nunca percebeu, porque ninguém nunca te ensinou, de uma forma ou de outra, eu espero que isso te ajude. Primeiro erro, usar expressões de baixo astral. Sabe essas pessoas que dizem assim, ó, entenda, há uma lei da transformação, você que me acompanha aqui no canal, você está cansado de me ouvir falar sobre ela. A lei da transformação é a primeira das 21 leis universais, e olha o que ela diz. Palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos, comportamentos definem resultado. Qual o resultado que você quer ter? É que o camarada compre com você. Então você tem que começar onde? Nas palavras que você usa. Porque palavra, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Nunca use expressões de baixo astral. Ah, seu João, eu tenho sim, o problema é que eu não sei se tem essa quantidade no estoque. Ah, a dificuldade que nós vamos ter, seu João, é entregar isso lá no morro onde o senhor mora. Ah, talvez tenha algumas complicações no processo. Você falou dificuldade, você falou problema, você falou complicações, no cérebro dele que tipo de coisa vem? E você sabe o que ele pensa? Ele pensa, ah não gente, eu já estou cheio de problema, eu pensei que esse cara era a solução, esse cara vai me trazer mais problemas. Então risque isso. Para de usar essas palavras não vão levar a lugar nenhum. Ao invés de você dizer, o problema é saber se eu tenho essa quantidade de estoque, diga, caso eu não tenha essa quantidade que o senhor precisa do estoque, eu darei um jeito de resolver para o senhor. Ah, você pode fazer entrega para mim lá em cima do morro? Eu farei o meu melhor nesse sentido para que o senhor fique totalmente satisfeito. Falarei com a nossa equipe de entrega. É isso daí. Então, o primeiro erro é usar expressões de baixo astral, porque cria sentimento de baixo astral, pensamento de baixo astral, sentimento de baixo astral, consequentemente ele não vai comprar com você. Segundo erro é colocar em xeque-mate a inteligência do cliente. Vamos traduzir isso? Chamar o cliente de burro. Por que você precisa entender?
Você precisa entender que comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que os outros entendem sobre o que você diz. Você precisa entender que a responsabilidade na comunicação é sua. Se você fala e o outro não entende, é porque você não sabe se comunicar direito. Entenda. Quando você fala, desperta um pensamento na cabeça da pessoa. Então imagine, o que eu quero dizer? Pôr em xeque mate a inteligência do cliente. É quando o cliente, você explica o negócio para ele e ele não entende, e aí você diz assim, não, seu João, o senhor não entendeu. Quando você fala o senhor não entendeu, você está chamando a pessoa do quê? De mega inteligência? Não foi ele que não entendeu, é você que não soube explicar. Você tem que se comunicar com ele. Quando você diz assim, não, seu João, você não entendeu. E sabe o que fazem comigo? Explica o negócio para mim, que eu não entendo, porque se eu fui comprar é porque eu não entendo daquilo. E aí eu digo, então quer dizer que esse parafuso é para tal coisa? Não, o senhor não entendeu. Está me chamando de burro? Sim, porque quando fala que não entendeu, aí, não, é que é isso. Aí eu continuo, não entendi ainda, né? Explica, a pessoa diz, não, o senhor continua não entendendo. Ou seja, puxa vida, seu Ivan, como o senhor é burro, não? Quer dizer, reafirma ainda que é. Diga-se para a pessoa, o senhor entendeu muito bem. Ou então, perdão, eu não soube me expressar direito. Deixa eu ver se agora eu me expresso melhor. Use uma figura de linguagem para ele, compare, mostre. Você já viu que tem algumas lojas, por exemplo, de chuveiros? Você tem dois tipos de venda de chuveiro. Tem aquele que vende o chuveiro na embalagem. Eu sei que isso tem a ver com a sua empresa, não com você, né? Porque de repente sua empresa não tem isso que eu vou dizer. Chuveiro tudo dentro da embalagem. Esse é 6.400 volts, esse é 6.000. O cara não quer saber o que é isso daí. Tem loja que pôs um tipo de uma banheira assim e tem todos os chuveiros instalados. Aí você leva o cara lá e mostra para ele, é bem melhor do que falar, e ele vê a temperatura da água e tudo. Mas se na sua loja não tiver isso, então procure saber a diferença para você explicar para ele direitinho. Por que é, o que é amperagem, o que é voltagem, como é que é a fiação da casa dele. Mas você tem que usar termos que ele consiga entender, porque ele não é fabricante de chuveiro e ele não está vendendo isso todo dia. Agora, o importante é nunca diga o senhor não entendeu, nunca diga não é isso que eu falei, nunca diga o senhor está se confundindo, nunca diga isso, porque você afasta a pessoa imediatamente. Terceiro erro é usar frases que parecem ordens. Você conhece alguém que gosta de receber ordens? No meu curso e no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu tenho uma ferramenta que eu falo exatamente isso. A Arte de Ser Diferente ou Ecoemocional, parte 2. O que é ecoemocional? Ecoemocional é o seu tom de voz, é o volante que dirige as outras pessoas pelo coração. Não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Esse erro que eu vou te apontar agora, que é usar frases que parecem ordens, ele vem dessa ferramenta do meu curso e do meu livro. Funciona assim, ó. Você acaba de vender para o cara e diz assim para ele, o senhor vai fazer no crediário ou vai pagar à vista? Eu vou fazer no crediário. Então o senhor tem que ir até o cadastro. Então quando você fala, você tem que ir até o cadastro, você está dando uma ordem para a criatura. Ou então você diz, agora o senhor vai, falam muito assim comigo também, pronto, agora é só o senhor ir no caixa, depois o senhor vai ali e depois o senhor volta aqui. Eu penso, e se eu não quiser ir nem no caixa nem ali, eu vou embora desse lugar, tá? Eu não gosto de receber ordem. Cuidado, não diga isso, diga, por favor, queira me acompanhar até o caixa. Por favor, o senhor pode se dirigir até o caixa? Depois que o senhor se dirigir até lá, o senhor, por favor, pode voltar aqui, eu vou com o senhor até ali e a gente resolve um minutinho. Olha o jeito de falar. Quando eu sento no cadastro, você vai fazer um cadastro, a pessoa do cadastro diz, o senhor vai fazer, já comprou aqui? Não, tem que fazer cadastro. Eu digo, como? Tem que fazer cadastro. Não, não tem, eu posso levantar e ir embora, por exemplo. Quem que vai me obrigar a fazer um cadastro? Você está com o CPF aí? CPF e RG? Dá para mim? Não, vou dar. Não vou dar, eu não sou obrigado a dar, eu vou embora daqui. Aí você vai num outro lugar, a pessoa diz assim para você, sente-se, por favor, aceita um cafezinho, uma água. Eu vou precisar do seu CPF, do seu RG, um pouquinho só. O senhor me empresta? É um instantinho, enquanto o senhor toma um café, você entrega até a carteira. Entendeu? Então nunca use frases que parecem ordens, a pessoa vai ficar contra você. Bem, você já viu 3 dos 4 erros. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, o assunto deve estar te interessando, por uma razão ou por outra, ou porque você sofre com isso, ou porque você já fazia isso, ou porque você percebeu que você comete alguns desses erros mesmo sem querer. Agora eu vou fazer uma pausinha e vou falar só uma coisa para você. Dá uma sacada no trechinho desse vídeo. Eu volto já.
Você consegue acreditar que existem vendedores por aí, que se dizem vendedores, mas que não conseguem nem pagar as contas no final do mês? Eu sei que você pode estar rindo disso, mas infelizmente é muito verdade. Basta você pegar o centro da sua cidade, sair para caminhar, entrar em cada loja e você vai ver, que nem diz o meu amigo Ivan Maia, cara de chupadores de limão. Vendedores que estão ali escorados no balcão, trocando ideia, batendo um papo, como se não estivessem ganhando nada para estar ali. Não são vendedores, são pessoas que não fazem o trabalho que elas deveriam estar fazendo, e depois que elas vão embora, elas ficam dizendo: ai, tá complicado, né? Essa crise, ninguém mais está comprando isso, ninguém mais está investindo nisso. E acredite, meus amigos, isso aí é uma doença. Um vendedor ruim dentro de uma loja, aos poucos vai contaminando os outros. Por quê? Você já escutou que você é a média das 5 pessoas que você convive? Se você passa o dia todo dentro de uma loja e fica acomodado com essas pessoas derrotadas, eu chamo elas de derrotadas porque se você está ali e você não está fazendo o melhor que você pode fazer, com certeza isso aí não é sucesso, não para mim. Agora eu vou compartilhar com você 3 coisas imprescindíveis que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida e consequentemente vai mudar o seu estilo de vida. Porque você vai se tornar um vendedor vencedor. Você vai se tornar um campeão, um líder em vendas. Não acredita em mim? Então eu te desafio a implementar essas 3 coisas na sua vida. A primeira delas, meus amigos, quando você falar com qualquer um, você entrar em contato com qualquer pessoa num ambiente de vendas, você deve soar, parecer e ser um especialista naquilo que você está vendendo. Se você não for um especialista, você não parecer um especialista, você não soar como um especialista, por que alguém iria escutar você? Por que alguém iria escutar uma pessoa derrotada que não sabe nem do que ela sequer está falando? Você escutaria? Viu só? Que vídeo fantástico. Esse aí é um pedacinho só. Esse cara que você viu aí é meu amigo lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Jader Domingues. Daqui a pouco você viu um pedacinho. Eu vou falar de novo no final e vou colocar o link aqui do vídeo na íntegra. Assista que você não vai se arrepender. E não só assista, clica no gostei ou no não gostei, comenta para ele que você viu o vídeo, que você achou, se inscreve no canal dele e clica no sininho também, ok? Vamos agora voltar ao nosso assunto. 4º erro, frases que comprometem a sua honestidade. Você acha que não existe? Eu vou falar algumas aqui para você. Você pergunta um negócio para o vendedor fala assim: olha, eu vou ser bem honesto com o senhor. Aí você pensa assim: então você não estava sendo honesto até agora? É só comigo que você é honesto, com os outros não? Você pergunta alguma coisa para o vendedor te fala assim: para ser sincero. Aí eu penso: então até agora ele não estava sendo sincero? Se você é sincero, você não precisa dizer, elimine esse tipo de coisa do seu vocabulário. Olha, eu vou lhe dizer bem a verdade. Mas, por favor. Agora, a pior de todas é uma pergunta assim: o senhor quer que eu seja franco com o senhor? Você acha que ele vai responder assim: não, por favor, minta para mim, porque eu amo que mintam para mim, eu quero comprar tudo errado. Pelo amor de Deus, até quando eu vou ter que sofrer isso? Diga para a pessoa simplesmente: sim, esse produto é bom, sim, esse sofá tem durabilidade, sim, a nossa loja dá garantia incondicional, sim, o senhor pode voltar aqui e falar comigo. Não, para ser honesto, eu vou ser bem sincero com o senhor. O cara pensa: então ele estava me enganando até agora, quer dizer que os outros ele engana. O senhor quer que eu seja honesto? Não, quero não, eu sou um idiota, eu prefiro que você me engane, eu adoro ser tratado como trouxa. Expressão mais sem sentido. Arranca isso aí do seu vocabulário, você vai ver como você vai vender mais. Suas palavras é que estão detonando os seus resultados. 5º erro, pare de usar verbos na forma condicional. Pelo amor de Deus, pare. Seu João, se o senhor levasse isso aqui, eu iria tal. Iria? Você iria ou você vai? Eu poderia falar com o meu gerente para ver esse desconto. Poderia ou pode? Não entendi, porque é o verbo na forma de poderia se eu fizesse o quê? Você poderia se eu pagasse uma cerveja? Você poderia se eu comprasse 1 litro de Jack Daniels para você? Você poderia ou você pode? Peraí, você iria ou você vai? Você subiria ou você sobe? Põe as coisas na forma afirmativa. Sim, eu falarei com o meu gerente agora e já tenho uma resposta para o senhor. Sim, eu acompanharei o senhor até lá. Sim, não. Eu poderia falar com o pessoal da entrega para ver se eles conseguem fazer. Você poderia ou você pode? Para com esse negócio de iria, quem gostaria, tal. Isso é a coisa mais chata de você ligar para uma empresa e a pessoa dizer: quem gostaria? Eu já penso: não, eu não gostaria, eu gosto, eu estou no momento presente, é aqui e agora, não é aquele programa ridículo aqui e agora, sou eu, aqui e agora. E aí aí vem a segunda pergunta mortal: meu Deus do céu, eu sofro isso há anos.
Quem gostaria? Aí você finge que não ouviu, você diz assim, Ivan Maia. Ela fala, Ivan Maia? Ivan Maia de onde? Eu falo, pois é, filha, como é que eu vou falar agora? Eu sou sou de Americana, moro em Indaiatuba, normalmente vou para Brasília, mas acabei de chegar em Itabirito, Minas Gerais, e agora? É Ivan de Itabirito, Ivan de Brasília, não sei, porque esse negócio de onde é localização geográfica, entendeu? E agora, eu estou dentro da casa do Alberto gravando esse vídeo. Ivan de onde? Agora é daqui, mas daqui a pouco eu estou na rua, Ivan do carro do Alberto. Para com essa pergunta, porque aí vem a terceira. Aí vem, o senhor poderia me adiantar o assunto? Não, porque se eu tivesse que falar com você, eu não pedia para falar com a outra pessoa. Eu sei que é regra que a empresa põe, eu sei, mas está errado assim mesmo. Nós estamos falando aqui do que você deve deixar de fazer. Esse é o quinto erro, verbos na forma condicional, ok? Agora, quando você colocar irei, farei, faço agora, tome cuidado para não usar o gerundismo aí. Irei enviar, irei mandar, estarei mandando. Para, isso é errado, é gerundismo. Ou você manda ou você vai. Vai mandar, irei fazer, irei falar. Para, isso está totalmente errado, ok? O sexto erro é você usar um vocabulário que as pessoas não conseguem entender. Jargões, conteúdos de coisas, as pessoas entendem. Imagina uma pessoa idosa. Meus pais são idosos. Imagina, se meus pais entrarem no lugar e o vendedor disser assim, o senhor vai usar cartão? Eu disse, não, meu filho, eu sou aposentado. Então eu posso fazer. A gente faz na boleta. A gente faz em carteira para o senhor. Se você falar carteira para meu pai, ele pensa que é carteira de pôr dinheiro. Porque ele é idoso, ele não vai saber. Boleta, ele não sabe o que é boleta. Não, eu faço no boleto para o senhor. Fala logo de uma linguagem que as pessoas entendem. Veja quem é. Às vezes está falando com um adolescente, às vezes está falando com uma pessoa muito jovem, às vezes está falando com alguém que morava num lugar muito pequeno. Procure falar a linguagem que as pessoas entendem. Em vez de você falar, vou fazer em carteira, digo, olha, nós podemos fazer numa promissória. Hoje em dia não se usa mais isso, mas nós podemos fazer no crediário próprio. Funciona assim, assim, assim. Para de usar esses termos que ninguém entende. Entendeu? De falar que tem 35% mais gasofilanozazol e tem mais penetrabilidade. Para, ninguém quer saber disso daí. A pessoa quer saber o que o produto pode fazer por ela. Diga, olha, é simples. Vou explicar para o senhor em coisas simples. Esse tubo de PVC aqui, a gente chama de tubo da dor de cabeça, tubo cibalena, tubo antidoril. O senhor sabe por quê? Porque é pôr na parede, fechar a parede e tudo, e dentro de pouco tempo vai dar vazamento, o senhor vai ter que mandar quebrar tudo aquilo, é uma dor de cabeça que o senhor não acredita. Agora, esse aqui a gente chama de tubo da felicidade. O senhor sabe por quê? Porque o tempo mínimo que ele dura, 28 anos. Já pensou? Seu filho que está aqui de 2 anos de idade, quando ele tiver com 30, o senhor vai pensar em fazer alguma coisa com isso, se é que o senhor não vai vender a casa antes. Pronto, qualquer idiota entende uma linguagem dessa, entende? Para de complicar as coisas, vai direto no ponto. E o sétimo é provar que o cliente está errado. Não faça isso, você vai se arrepender amargamente. Sabe quando o cliente vem e diz assim para você, você me vendeu esse negócio aqui errado. Não tem vendedor que fala assim, deixa eu ver o pedido. Não, o seu pedreiro é que pediu errado, tá vendo? O seu encanador pediu errado. O que o senhor pediu aqui é o que eu faço. Você faz assim, parabéns para você. Como você deve ganhar bastante dinheiro. Nossa, você deve ser inteligente demais, índice. Para de falar isso, não interessa, ele voltou, não interessa quem que marcou errado. Troque para ele se você puder trocar. Se você não puder trocar, explique por quê. Chame o erro para você, entendeu? O que você vai ganhar brigando com o cara? Pronto, provei para o senhor, tá vendo? Eu provei para o senhor que não fui eu que errei. E ele pensa assim, você provou? Maravilha, eu paguei 30 centavos disso daqui, mas você, pelos próximos 427 anos, eu não compro nada de você, vou falar mal dessa loja e eu posso estar morrendo de sede de você ter o único copo d'água que eu não compro mais com você. Entendeu? É isso que você ganhou um inimigo. Mas pelo menos eu provei que ele estava errado, mas perdeu. Mas pelo menos eu não fiquei com fama de que vender errado, mas perdeu e acabou. E se você perdeu, você perdeu. Ou você ganhou ou você perdeu. O que você acha que aconteceu com você? Para de provar que o cara está errado, resolva o problema para ele. De quem foi a culpa? Não interessa, todo mundo se ferrou. Quando tem um erro, todo mundo se ferra. Do presidente da empresa até embaixo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. Você comete algum desses 7 erros? Escreve para mim nos comentários. Você cometia e não comete mais? Você tem vendedores imbecis ao seu redor que fazem isso no seu trabalho? Você tem vendedores imbecis e sem educação que atendem você no dia a dia, quando você sai como cliente e comete esses erros? Deixa aí nos comentários para mim. Eu sempre fico feliz de ler e tenho certeza que vou dar ótimas risadas.
Você não comete mais? Coloca aí. Você tem algum outro erro que você vê o pessoal cometendo e que é muito comum? Põe aí. Você quer que eu grave um outro vídeo sobre isso? Põe aí também. Agora eu vou fazer um convite para você extremamente especial. Lembra do que eu te falei no meio desse vídeo. Vai lá, porque no meio de tanto assunto você esquece. Você viu o trechinho do vídeo do Jader Domingues. Eu vou deixar aqui para você no link aqui embaixo, na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na íntegra, porque você viu um pedacinho. Você viu que o assunto tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo. O Jader é um cara que tem uma visão muito boa de vendas também e já treinou muita gente e talvez ele, por ser jovem, ele fale mais a sua linguagem até do que eu, que já estou com quase 60 anos. Seja como for, vai lá e veja. Se você entrar, existe uma coisa chamada reciprocidade, que é a irmã da prosperidade. Você entrou no canal dele, assistiu o vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e clica no sininho. É o mínimo que você pode fazer como recíproco ao que ele fez por você também. Se você gostou desse vídeo, like. Não gostou? Dislike. Pelo menos você não fica no limbo. Qualquer coisa é melhor de ficar no limbo. Às vezes você não ganha dinheiro porque você fica no limbo. É limboso, limbosa. Não, sai, vai para a estrela. Não a limbosfera, tudo para a estrelosfera. Vai lá, não tem problema, você não precisa gostar. Faz alguma coisa, né? Comenta aí e tal. Se não está inscrito no canal, está esperando o quê? Clica aí, já mete o dedo no sino, que é para você ficar sabendo também de tudo que acontece aqui, ok? Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz, que você venda muito, que você ganhe dinheiro esse ano até sair pelos olhos e que você fique cada dia mais feliz de olho para não cometer esses erros, ok? Te vejo em breve por aqui.